São Paulo, no capítulo São Paulo. E temos a ilustre, mega, hiper presença de Igor Bastos, coordenador geral ibero-americana. Temos a honra de tê-lo aqui presente hoje. Muito bem-vindos. Bem-vindos a todos todas que estão aqui, os que vão chegar. Então vamos já dar início. Quem vai fazer a oração, a parte inicial, a meditação é a Cecileide. Vou fazer o compartilhamento, tá? Cecileide, quer falar alguma coisa antes de eu compartilhar? Não, eu queria só assim para a gente já se colocar, né, em oração, a cada um de nós, né, colocar aqui nesse momento o nosso serviço, né, a nossa entrega, né, nesse movimento, nessa luta que é tão importante. Nós sabemos que não é tão fácil, né? Mas também a gente já tem essa ciência de que o pouquinho que nós conseguimos fazer, ela já é uma contribuição aí para o nosso planeta. Então, nada é em vão. Nos coloquemos assim em oração. Iniciemos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou compartilhar o vídeo primeiro, tá? Eco-espiritualidade. Sentir-se parte do tudo. Sentir-se dentro do todo. Tudo e todo interligados. Pulsando a vida dentro da história, em evolução. Desde a encíclica Laudato Si, com o Papa Francisco, ficou muito mais comum o apelo a que a gente se reconecte com um sentido de casa comum, que a gente reviva a ideia de que nós somos parte de uma casa maior do que nós e que é comum a toda a vida. Mas nós temos pensado também, e a ecoespiritualidade nos ajuda a pensar, se nós habitamos uma casa comum, qual é a nossa ideia comum de casa? Será que quem mora num apartamento em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem uma mesma ideia de casa de quem mora num sítio, na roça, de quem mora na rua, de quem mora numa aldeia Yanomami? Será que o nosso paradigma, a nossa ideia comum de casa é a casa grande e a senzala? Uma casa cheia de divisões, cheia de zonas de sacrifício? É o que parece quando a gente olha para o mundo devastado que a gente vive hoje. Por isso, cada vez mais, a ecoespiritualidade nos chama à reconexão. A ideia de que existe, para além de uma ecologia, um discurso, uma compreensão sobre a articulação do mundo como ecossistema, além da ideia de uma economia que deveria se adequar à casa, de uma ecosofia, também uma espiritualidade que parte, que conecta, que vincula. Um espírito de Deus, Criador, Pai, Mãe, que nos irmana, nos constrói como seres que são irmãos e irmãs de todo o criado. Dessa casa que é toda criatura, que é toda amorosidade. Imagina, gente, a gente mora, vive, habita e é em um planeta que é o único que a gente sabe que tem vida, em uma galáxia e em um cosmos cheio de outras galáxias. E se vocês imaginarem que tem mais estrela no céu do que grãos de areia na Terra, é incrível que em tudo isso a gente não conheça, como seres humanos, nenhum outro planeta aonde a vida se desenvolveu como aqui. A importância de estarmos aqui, de nos conectarmos, de voltarmos, de como filhos e filhas pródigas
podermos pedir desculpa pelo que temos feito de devastação e retomar a conexão, aprendendo talvez com os povos que sempre souberam, que nunca se iludiram, que progresso e desenvolvimento era melhor do que água limpa e terra para plantar e para colher. E essa não é uma proposta romântica. Nesses tempos tão violentos e tão brutais, essa é talvez a única proposta de vida e vida em abundância. Que cada um de nós seja um com a casa, que cada um de nós seja em si uma casa de amorosidade e de construção de comunidade. Viemos da terra, somos terra, e para a terra voltaremos. No seu ventre sempre há possibilidade de vida, porque a terra é Gaia, a terra é mãe. O seu coração bate, bate forte. Se prestarmos atenção e conectarmos a nossa mente ao coração, do ventre da terra escutaremos um gemido frágil, um gemido que é dela, um gemido que é nosso. Cecileide, você está com o áudio desligado. Que nós possamos, né, refletir sempre e nunca perder de vista esse sentido de que, essa verdade, né, de que tudo está interligado, nada se separa. E que nós possamos, além de fazer essa reflexão para nós mesmos, que nós possamos não desistir de levar isso a outras pessoas, né, em infinitos lugares, né, por onde nós passamos, nós encontramos as pessoas. E para continuar, né, nossa reflexão, eu queria só ler um trecho da Laudato Si, no número 243, que diz assim: no fim, nos encontraremos face a face com a beleza infinita de Deus, e poderemos ler com jubilosa admiração o mistério do universo, o qual terá parte conosco na plenitude sem fim. Estamos a caminhar para o sábado da eternidade, para a nova Jerusalém, para a casa comum do céu. Diz-nos Jesus: eu renovo todas as coisas. A vida eterna será uma maravilha compartilhada, onde cada criatura, esplendorosamente transformada, ocupará o seu lugar e terá algo para oferecer aos pobres definitivamente libertados. Então, nessa certeza de que nada que nós fizemos, por menor que seja, é em vão, né? Um dia todos nós vamos nos encontrar, um dia todos nós iremos ocupar, né, esse lugar definitivo na nossa vida. E nós vamos olhar para trás e nós vamos agradecer a Deus pelo pouco que nós fizemos pelo nosso semelhante, pela nossa Mãe Terra. Então, eu queria agora, né, que a Valéria colocasse a oração para que nós todos juntos pudéssemos rezar a oração pela nossa Mãe Terra. Eu acho que eu não estou conseguindo puxar Tá. aqui. Eu vou ler aqui, né, e então todos você lê. juntos acompanhem aí comigo. Deus onipotente, que estás Só um presente... minutinho. Desculpa, Tá. Cecileide, conseguimos aqui. O Adilson e a Lucilena são os nossos anjos da guarda para a tecnologia. Que bom.
Então vamos lá, Deus onipotente, que estás presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza, inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos nossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios, às custas dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estáis conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Também que nós aqui terminando, né, a nossa oração para continuar o nosso encontro, que nós possamos, assim como São Francisco de Assis, aquele que tanto zelou pela nossa casa comum, por todos os pobres, que nós possamos sempre nos perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres de mim? Sempre, né, no meio, nesse mundo tão conturbado, tão difícil, mas que nós sabemos que Deus quer algo de nós, Ele precisa de nós. E assim terminemos rezando a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E assim continuemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Cecileide, pela meditação, pela partilha, pelo vídeo. Nós vamos abrir os comentários dessa parte somente no final. Então, antes de passarmos a palavra para o Igor, agradecemos a presença também que entrou agora há pouco, o André dos Santos e o Fábio Rodrigues, Tânia Alves, o Hermane, e desculpa se eu esqueci mais alguém aqui, mas todos bem-vindos. E lembrando que as perguntas para o Igor serão feitas através do chat e ao final da exposição dele. A gente vai fazendo na ordem certinha que vocês forem enviando, combinado? Então vamos lá, Igor, seja bem-vindo novamente. A palavra é sua agora, nossa grande honra de tê-lo aqui conosco hoje. Obrigado, Valéria, obrigado pelo convite. Para mim, a honra é minha estar presente aqui nessa reunião hoje. Obrigado, Cecileide, pela oração. E primeiro dizer que é uma nostalgia muito gostosa estar presente aqui hoje com algumas surpresas, né? Tanto as surpresas dos encontros, né? De relembrar junto com a Cecileide lá, acho que 2017, a gente se encontrar presencialmente. Relembrei também da sobrinha dela que fez o curso de animadores Laudato Si. Eu lembro muito bem dessa imagem, não sei porquê, porque a gente não consegue lembrar de todo mundo, mas eu lembro dela, ela apresentando o projeto final dela no curso, ali o encontro com o pessoal lá de São José dos Campos. Depois o Adilson compartilha essa oração, que ela também é dessa época. Eu nem lembrava desse ela é impressa, né? Eu acho que eu entregue ela é impressa, não lembrava muito bem, depois a fitinha, ou seja, é muito gostoso também a gente olhar para trás e ver a caminhada que a gente tem a oportunidade de participar, e isso é muito gratificante, e é muito nesse sentido que a Cecileide diz, né? O pouquinho que a gente faz, o pouquinho que a gente participa, o pouquinho que a gente se soma,
a essa multidão, né, a essa quantidade de pessoas que têm esse mesmo objetivo, que é esse cuidado pela nossa casa comum. E aí, ao mesmo tempo que a gente olha para trás e vê essa caminhada, vê a beleza das histórias que a gente vai construindo juntos, a gente traz muito o horizonte à frente, né? Também o futuro e o que tem pela frente. E eu acho que esse ano ele é um ano, assim, tanto de nostalgia para já ir relembrando essa caminhada do movimento Laudato Si, poderia até dizer também do pontificado do Papa Francisco, olhando para o futuro, porque 2025 ele vai ser um ano muito importante para todos nós. E aí eu começaria até pelos franciscanos e franciscanas que estão aqui presentes, aí a Valéria começando a sua caminhada junto ao FS, que em 2025 a gente celebra os 800 anos do Cântico das Criaturas. E quando a gente olha o Cântico das Criaturas, a gente encontra nele, primeiro, né, uma inspiração em São Francisco de Assis, que aí eu também sou um pouco suspeito para dizer, porque eu também venho junto aos franciscanos, da juventude franciscana. São Francisco de Assis, ele é uma grande inspiração, porque ele tratava da questão da criação, da nossa casa comum, da natureza, em um cuidado, em uma ótica tão bonita, em um tempo em que não era uma perspectiva de urgência ou de ameaça à vida no planeta. Então, São Francisco não falava das criaturas, não falava do irmão Sol, do irmão Lua, das estrelas, do fogo, porque vivia num tempo que a gente precisava mudar, né, em um paradigma diferente, mas pelo cuidado em si. E hoje a gente vê a importância, né, da gente tratar dessas temáticas. Então, celebrar o ano de 2025, ele é muito importante, que a gente olhe, né, esse contexto histórico. São Francisco de Assis, há 800 anos atrás, tratando com essa beleza, né, de uma beleza poética, de uma beleza tão forte com essa questão da criação, né, da nossa casa comum, mas também se soma a esse ano de 2025 a celebração dos 10 anos da Laudato Si. Então, 10 anos do lançamento da Laudato Si, 10 anos do nosso movimento Laudato Si, que também nasce lá em 2025, em 2015, com um nome diferente, que na época era o Movimento Católico Global pelo Clima, e soma-se a isso a construção da Conferência dos Bispos do Brasil para a campanha da Fraternidade, que vai ter como tema Ecologia Integral. Então, no ano que vem, a gente tem essa temática também tão importante. A gente sabe da permeabilidade que tem da campanha da Fraternidade. A gente sabe que ela chega nas paróquias, chega nas comunidades. Então, mais uma oportunidade da gente trabalhar o tema do cuidado com a criação, o cuidado da casa comum, através da campanha da Fraternidade de 2025. E, por último, também, não menos importante, o Brasil recebendo a COP30. Então, o Brasil vai ser a sede da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que vai acontecer lá em Belém, ou seja, mais uma oportunidade. Existe uma expectativa muito grande para essa COP, que seria meio que uma retomada, né, da importância da Conferência do Clima, de tratar a questão das mudanças climáticas, vindo de um histórico dos últimos anos, de uma COP sendo sediada por países que são campeões ali e que têm a sua economia com base nos combustíveis fósseis. Então, 2025 ele se torna um ano muito importante, e é um ano de muita importância da gente trabalhar em conjunto, né, em prol da nossa casa comum. E aí, nesse ano, o movimento ele convida muito os seus capítulos, os círculos, os animadores, a participarem dessa trajetória, a participar desse caminho rumo a 2025. E aí eu gostaria aqui também de compartilhar a minha tela, e depois eu compartilho, acho que alguns têm acesso a essa página, que o movimento tem convidado a gente a participar dessa caminhada sinodal rumo a 2025. Então, essa caminhada sinodal, ela é muito olhando para dentro, olhando para o movimento que já existe, os animadores que estão espalhados por aí, que muitas vezes a gente não consegue fazer com que esses animadores se encontrem, com que os animadores encontrem esse espaço de atuação.
com os capítulos que já existem, não só em várias regiões aqui no Brasil, mas de várias partes do mundo, vários capítulos nacionais que existem, esses capítulos que nunca tiveram a oportunidade de se reunir presencialmente. Então, o movimento buscando essa oportunidade de um movimento que ele nasce totalmente virtual. Então, talvez seja esse momento da gente começar essa transformação e começar a olhar essas possibilidades, essas oportunidades da gente se reunir presencialmente. Então, dentro dessa caminhada sinodal que começa esse ano e vai até 2025, que a gente consiga promover esses encontros, que sejam esses encontros locais, os encontros nacionais, nos locais que têm essa oportunidade de se reunir nesse âmbito mais nacional. Aqui no Brasil, que a gente consiga promover esses encontros regionais. Então, quem sabe, esse sonho que a gente tem de reunir os animadores de São Paulo, junto ao capítulo de São Paulo, nesse ano, para que tenha esse encontro. E existe uma comissão que está construindo a possibilidade, a estrutura desses encontros, para que esse mesmo encontro que aconteça aqui no estado de São Paulo, que seja o mesmo encontro que vai acontecer lá nas Filipinas, no capítulo nacional que existe nas Filipinas, que vai ser o mesmo encontro que vai acontecer na Itália, entre os animadores da Itália, ou seja, que a gente consiga se encontrar, que a gente consiga assumir essa identidade comum entre os diversos animadores, capítulos, círculos que existem em vários outros países, e que essa movimentação ela se encontre no ano de 2025, não somente nessa agenda em comum que a gente tem, como movimento, a possibilidade desse encontro que ainda está na construção, que mesmo que não aconteça presencialmente em Assis, que seja um encontro que seja muito nessa perspectiva, como fruto desses encontros nacionais, desses encontros regionais, e que também se conecte com essa agenda que ela é tão importante no ano de 2025. Os 800 anos do Cântico das Criaturas, 10 anos da Laudato Si, 10 anos do movimento Laudato Si, campanha da fraternidade no Brasil, a Conferência das Partes, a Conferência da ONU que acontece em Belém. Ou seja, existe um horizonte muito bonito pela frente, uma oportunidade da gente se engajar, da gente se conectar mais, e fortalecer esse movimento que já tem sido construído nesses últimos 8 anos. E aí, para terminar, e trazendo um pouco, dentro desse contexto da Laudato Si, dentro desse contexto, não da Laudato Si, dentro desse contexto do pontificado do Papa Francisco, relembrar, por um lado, o tamanho, os esforços que o Papa Francisco ele tem colocado, essa energia que ele tem colocado especificamente sobre a questão do cuidado da criação, cuidado da casa comum, e o tamanho da nossa responsabilidade, de novo, Então, como o movimento Laudato Si, esse compromisso que ele assume com o pontificado do Papa Francisco, de levar essa mensagem, de buscar mobilizar as comunidades em torno do cuidado da casa comum, e esse último exemplo concreto do Papa Francisco foi o lançamento da Laudate Deum, essa nova exortação apostólica, que ele trata mais especificamente sobre a crise climática. E aí vale a gente ressaltar que o Papa Francisco, ele lança esse documento já nas vésperas da COP28, tendo em vista a sua participação na COP28. Então, o Papa Francisco, ele iria participar, seria a primeira vez que um Papa participaria de uma conferência da ONU sobre as mudanças climáticas, que infelizmente, por questões de saúde, o Papa, ele não pôde participar, mas a delegação do Vaticano estava ali presente, o movimento Laudato Si também esteve presente dentro dessa COP, ou seja, para mostrar essa trajetória do Papa Francisco, que dentro do seu pontificado, que, se eu não me engano, lá em 2013, ele tem trago esses sinais, ele assume para si a identidade franciscana, que tem como os principais identidades o cuidado com a criação e o cuidado com os mais pobres e excluídos. Então, o Papa Francisco, ele demonstra essa preocupação e, ao mesmo tempo, ele traz essa preocupação, ele traduz essa preocupação em gestos concretos, desde a Laudato Si, o Sínodo para a Amazônia, tanto os encontros com os movimentos populares e, por último, agora, no final do ano passado, o lançamento dessa exortação apostólica, a Laudate Deum.
E aí eu trouxe só o parágrafo 73, é um documento um pouquinho mais curto, um pouquinho mais técnico sobre as mudanças climáticas, e ali nesse parágrafo 73, e eu acho que um dos parágrafos mais fortes, assim, dentro dessa encíclica, ele nos diz, né, que Laudate Deum é o título desta carta, porque um ser humano que pretenda tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Então, o Papa Francisco, ele dá uma mensagem muito forte. Essa mensagem que o ser humano, ele tenta tomar o lugar de Deus, não só numa perspectiva teológica, mas é uma mensagem muito forte. Ou seja, ele mostra que o desafio, né, o tamanho do desafio que a gente tem é muito grande, mas que é importante a gente caminhar, é importante a gente se unir em torno desse horizonte em comum. Então, é muito bonito a gente olhar para trás, olhar o caminho que a gente caminhou até aqui, é muito bonito a gente ver o horizonte que tem pela frente, e é muito bonito a gente pensar que, pouco a pouco, o pouco que a gente faz se soma aos esforços do Papa Francisco. Então, isso é muito claro, assim. Então, o trabalho que a gente faz é um trabalho extremamente alinhado com o que o Papa Francisco nos desafia. Então, fica esse exercício da gente olhar para trás e reconhecer o trabalho que a gente faz, e fica esse desafio da gente olhar para frente e pensar um pouco como que a gente pode atuar. Então, é muito importante essa atuação de todos e de todas, é muito importante a gente olhar para dentro do movimento também e ver essa contribuição que o movimento tem num campo que existem vários outros atores, várias outras organizações, movimentos pastorais que têm trabalhado nessa mesma linha, e reafirmar que 2025 é um ano muito importante. Então, que a gente mantenha essa chama viva, com esse horizonte muito objetivo, e que a gente consiga juntos responder esse desafio tão grande que o Papa Francisco ele tem respondido, e também tem delegado respostas, né, a gente, a comunidade católica, mas que a gente entenda que nós não estamos sozinhos, né? Exista, para além desse grupo que tem reunido aqui, que está hoje nessa sala do Google Meet, tem muita gente atuando em várias partes do mundo em prol do cuidado da nossa casa comum. Então, eu agradeço de novo o convite para mim, que é a alegria para mim poder participar com vocês, e conte com a secretaria também no movimento, conte com os esforços aí da secretaria, e que espero que essa mensagem ela fique no coração, de que o ano que vem vai ser um ano muito importante, mas que a construção ela começa agora. Obrigada, Igor, pelas palavras. É isso aí, é um ano, eu já falei, né? 2024 é um ano de construção, né? Construirmos para as comemorações do ano que vem, construirmos mais ações, unir mais pessoas, né? É um ano de muito trabalho, mas um ano com certeza vai ser muito frutuoso. O ano que vem vai ser um ano, assim, de muitas comemorações, acho que muitas vitórias, né? Nós estamos plantando, vocês começaram a plantar, nós estamos agregando agora, agregaremos outros, e o ano que vem com certeza vai ser de muita colheita, né? E uma pena o Papa Francisco comentar que ele está avisando desde 2015, 2024 as coisas estão críticas, né? Infelizmente, a humanidade segue dessa forma, mas a gente não pode perder a fé e a esperança, né? Igor, muito obrigada, de verdade. Agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha e pode fazer, ou escreva no chat. E vamos lá, momentos de partilha agora. Pergunta, Igor, em termos práticos, qual passo você acha que seria importante para nós darmos como capítulo esse ano? Em termos de organização, trabalhos, enfim, qual seria uma missão para nós este ano? Muito boa pergunta, Fábio, gostei, parabéns, nota 10. Maravilha, Fábio. Então, esse ano, o movimento ele tem buscado ter uma perspectiva e uma ótica de trabalho muito mais voltada para dentro, né? Da estrutura que já existe, né, dos animadores que já existem,
porque, e aí falando especificamente como secretaria, né, como o movimento tem trabalhado como secretaria, que o movimento, por muito tempo, ele tem sido muito esse impulsionador de encontrar novos espaços, de chegar em espaços que a Laudato Si não chegou, então por isso que o curso de animadores é uma grande ferramenta. Para quem acompanha o movimento, a campanha Laudato Si no ano passado, também, junto com o filme A Carta, também foi uma grande ferramenta, mas o movimento identificou que para essa caminhada sinodal até 2025, a gente precisa muito olhar para dentro, né, e ter esse cuidado maior com a estrutura que já existe, com os animadores, com os capítulos que já existem. Então, esse caminho sinodal, ele é uma prioridade para o movimento. Eu acho que, em termos práticos, por exemplo, dentro da estrutura do capítulo, já ter no horizonte e já a gente começar a construir juntos a possibilidade de um encontro presencial lá para o mês de setembro, lá para o mês de outubro, um pouco mais para o final do ano, porque esse encontro presencial ele também vai ser um momento muito importante para essa caminhada sinodal. E muitos aqui, eu acredito que só se encontraram virtualmente. Pode ser que alguns já se encontraram presencialmente, mas eu acredito que é a realidade da maioria, né, dos membros do movimento, de nunca ter se encontrado presencialmente. Então, esse vai ser um movimento de encontro, né, um momento de partilha, um momento de trabalhar a nossa espiritualidade e de olhar para frente, de olhar para o futuro. O movimento também tem trabalhado muito essa perspectiva de melhor se estruturar, não é a melhor, institucionalmente, talvez, a gente poderia dizer. Então, como melhor fornecer esses documentos necessários para o capítulo ter mais informação de como é melhor se estruturar como capítulo, então ter esse acompanhamento mais próximo junto aos capítulos, que o capítulo tenha essa autonomia, que já tem, né, mas que esteja mais clara essa autonomia de falar em nome do movimento, nos espaços, enfim, que seja esse momento também de melhor se estruturar. Então, existe essa caminhada, então até em abril, o novo guia de capítulos, ele vai ser lançado. Acredito que alguns de vocês devem ter participado do processo de revisão, não sei se foi o Francisco que participou do processo, não lembro quem, mas é porque a Mayra que estava à frente desse processo. Repete a pergunta, aonde foi, o que é? Teve um processo de revisão do novo guia de capítulos. Sim. Isso, então teve um grupo, várias pessoas de várias partes do mundo participaram desse processo de revisão, porque é um desafio ter um documento comum que atenda aos diversos contextos de várias partes do mundo. Então, imagina, existe um capítulo lá nas Filipinas, né, e ele realmente existe. O contexto das Filipinas é muito diferente do nosso contexto brasileiro, que é diferente do contexto da Polônia, onde na Polônia também existe um capítulo. Ou seja, está muito nessa fase de olhar para dentro, melhor se estruturar e que a gente se junte para que esses encontros presenciais eles aconteçam durante esse ano. Então, eu diria que 2 grandes desafios, né, e coisas práticas que a gente poderia ter para 2024. Por um lado, olhar para essa parte institucional, que a gente consiga melhor se organizar institucionalmente, como que o capítulo de São Paulo tenha uma maior autonomia, etc. E, ao mesmo tempo, que a gente consiga construir juntos esses encontros que vão acontecer mais para o final do ano e que, quem sabe, a gente consiga organizar um encontro presencial para o capítulo de São Paulo, lá para o mês de outubro, para o mês de novembro. Hoje os meninos estão falando mais que as meninas aqui. O Herman disse aqui, encontrar com as pessoas da mesma afinidade aumenta a nossa força, a nossa fé. Muito bem. Parabéns. Obrigado. Francisco, ela ergueu a mão, ó. Bom, vamos lá. Boa noite, Igor, boa noite a todos. A minha pergunta é mais uma colocação de questão que eu nem sei se estaria dentro dessa perspectiva, né? Eu tenho visto esse ano um pouco e buscado, por causa das atividades que a gente tem da Laudato Si, do movimento Laudato Si na universidade, que esse ano parece que a semana Laudato Si está um pouco a confirmar, quer dizer, ao menos a gente põe na internet e procura por Laudato Si 2024, ela está lá com uma data 19 a 26, a confirmar
e parece que ainda não tem uma programação mais coesa sobre a Semana Laudato Si. No ano passado foi muito legal, tinha o filme, a carta, né? Eu lembro que na universidade a gente passou diversas vezes, tivemos que fazer um resumo da carta e passar diversas vezes para diversas turmas na universidade, aqui na Universidade Católica de Santos. E agora a gente está com esse sistema, estamos com a programação, mas você tem alguma notícia sobre o que está acontecendo com a Semana Laudato Si? Qual que é a novidade que vem por aí? Obrigado, Francisco, pela pergunta. E sim, a Semana Laudato Si, ela vai acontecer. Realmente atrasou um pouco sobre a decisão de como seria a dinâmica da Semana Laudato Si, mas já fecharam o tema e o lema. Agora eu não consigo te confirmar aqui, mas depois eu dou uma olhadinha nos documentos como que ficou. E a ideia desse ano é que seja um pouquinho diferente do ano passado, porque o ano passado a gente concentrou muito em atividades em Brasília, então foram diversas atividades em Brasília, e acabou que os esforços que a gente fez para que acontecesse em Brasília impactou nos esforços que a gente poderia fazer junto aos capítulos, às organizações, para organizarem as suas atividades, embora tenha acontecido muita atividade nos territórios, em outras cidades, etc. Numa perspectiva de dar visibilidade, a gente falhou muito em dar visibilidade também às outras atividades que vinham acontecendo em outros locais. Então, esse ano, a perspectiva é que aconteçam uma ou duas atividades que sejam mais a nível nacional no Brasil, e ali talvez o lançamento ele vai ser em Aparecida, ao invés de acontecer em Brasília, e que tenha uma atividade em Brasília mais numa perspectiva de incidência política, igual teve no ano passado, né, junto à Marina Silva, teve representantes de outras instituições, de outras organizações, junto à CNBB, mas que sejam atividades muito pontuais a nível nacional e que a gente ajude a fomentar a Semana Laudato Si a nível local, a nível regional. Então, o filme ele ainda pode ser uma ferramenta, mas não necessariamente ele seja a ferramenta da Semana Laudato Si, mas que seja muito no horizonte de 2025. Então, que a Semana Laudato Si de 2024 já seja numa perspectiva de preparação para a gente celebrar os 10 anos da Laudato Si, né, de uma forma mais concisa e mais forte para o ano de 2025. Mas assim que tiver mais informação, acho que o site ainda está sendo atualizado, eu acho que o site da Semana Laudato Si de 2024 ainda não está atualizado, mas assim que tiver a gente vai compartilhando com vocês, mas não deixem de colocar na agenda. Dois grandes momentos de mobilização: Semana Laudato Si em maio e Tempo da Criação no mês de setembro e comecinho de outubro. Tem uma pergunta da Tânia. Existe uma parceria oficial entre os animadores da Laudato Si e a Amazônia de Pé? Obrigado, Tânia, pela pergunta. Não tem nenhuma parceria, nada oficial com a Amazônia de Pé. O movimento ele tem trabalhado em colisão com várias outras organizações e hoje o principal objeto dessa colisão tem sido a campanha Laudato Si. Então, ali na campanha Laudato Si tem várias organizações, né? Tem Repan, junto com o CNBB, junto com o CNLB, enfim, uma colisão muito grande, mas nada formal junto à Amazônia de Pé. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade de acompanhar tudo o que acontece, são muitas frentes, né? São muitas organizações, muitos movimentos, não existe nada formal, o que não impede da gente trabalhar juntos. O que não impede do capítulo, se tiver algum interesse de trabalhar junto a alguma outra organização que trabalhe, ou seja, é um campo muito aberto assim, de atuação, mas mais especificamente de trabalho na região amazônica, o nosso principal parceiro tem sido a Repam Brasil. O Adilson colocou aqui das datas relativas a São Francisco, né? 2023 foi o Natal de Grétio,
2024 agora, são os estigmas, né? 800 anos do estigma. Depois, o Cântico das Criaturas, em 2025. E 2026, a Páscoa de São Francisco. Sim. Então, são várias comemorações. Para a gente que se inspira no carisma franciscano, já é algo muito forte, né? Imagina para a família franciscana que está aí. Então, são muitos momentos celebrativos aí, que para esses anos, e é muito bonito ver, assim. Eu sou suspeito de falar, devoto de São Francisco, mas é muito bonito. Eu queria só fazer, não é nenhuma pergunta, eu queria fazer uma partilha, né? Nós sabemos, assim, eu trabalho numa região de periferia, uma região muito difícil de trabalhar com eles, essa questão, né, de conscientização sobre, né, o meio ambiente, o cuidado, né, com a reciclagem, o cuidado com o lixo. Então, assim, eu sempre trabalho mesmo assim na base, né, começando mesmo dessas pequenas ações, e é muito difícil. Essa semana, até nas nossas fraternidades, nos encontros, é difícil a gente também, parece que não, mas são fraternidades franciscanas que também nós temos essa dificuldade, né, de diminuir a reciclagem. Isso é importante, né? Nós deveríamos ser os primeiros, né, a dar esse exemplo, né? Mas é muito difícil. Mas, assim, foi uma coisa muito bonita. Nós tivemos o encontro domingo agora das nossas fraternidades aqui do ABC, e aí teve toda a preparação, mas aí ninguém estava lembrando dessa parte. Então, aí eu fiz um card, né, e coloquei lá como sugestão para que cada um levasse sua caneca, cada um levasse o seu prato, o seu talher. Então, assim, até então era só uma sugestão, a gente nem acreditava que isso ia acontecer. Mas foi muito bonito que, olha, nós usamos assim, pouquíssimo, se nós usamos 10 copos descartáveis, foi muito. Todo mundo chegou lá com a sua canequinha, com o seu prato, o seu talher, cada um acabou de comer, cada um foi lá, lavou o seu. Então, assim, foi uma coisa muito bonita, e que a gente viu que é possível isso acontecer. Né? Às vezes nós, em nossas comunidades, né, a gente promove tantos encontros, e ninguém se preocupa com essa parte, vai só nos descartáveis. Então, assim, vale a pena, né? São coisas tão simples, pequenas, mas nós sabemos que é difícil essa conscientização. Então, assim, só para dizer que, para a gente não desistir, né, dessas pequenas coisas também, nos nossos encontros e reuniões. Vale a pena. Exatamente, me lembra muito um trechinho da fala do Papa Francisco, que eu gosto muito, né, no encontro que ele teve com os movimentos populares na Bolívia, que para mim uma fala, assim, é um discurso muito bonito. Ele fala para sermos promotores e promotoras da globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres. E eu acho que é muito isso, né, são desafios enormes, mas a gente tem que manter a chama viva no coração, de que o pouquinho que a gente faz se soma num todo. André, pode falar, André. Oi, boa noite. Igor, colegas do movimento Laudato Si, eu também faço parte aqui da Pastoral de Ecologia no estado de São Paulo, né? E a gente está programando um encontro para novembro, né? Que seria a nossa primeira assembleia das Pastorais de Ecologia do estado de São Paulo, né? E eu acredito que a gente poderia fazer no mesmo local e esse encontro presencial, já que muitos que estão aqui também fazem parte, né? E das duas atividades, né? E já que a gente vai se encontrar presencialmente para essa Assembleia da Pastoral de Ecologia, que a gente poderia fazer junto esse encontro presencial do capítulo São Paulo também. Então, se a gente puder conversar junto, né, para programar essa atividade em conjunto, já temos até algumas datas aí. Beleza? Ah, que maravilha, bom saber que o regional vai encontrar, e totalmente, né, quem sabe consegue estender um pouquinho o encontro, e encaixa um encontro
ali do capítulo, mas são estruturas ali que estão caminhando na mesma direção, né? Então, é totalmente possível. Meu celular está falando aqui sozinho. O André também, antes, ele deu uma sugestão aqui, para poder lançar um encontro falando sobre o impacto ambiental nas guerras. Está dando uma sugestão para quando você se reunir, direção geral, Francisco, desculpa, seu áudio está meio pipocando. Dá uma checada, por gentileza. E agora, melhorou? Tá ótimo. Desculpa. O André deu a ideia de se fazer aqui alguma coisa para quando você se reunir aí na geralzona aí que tem aí internacional, alguma coisa ligada às guerras, né? Essas tragédias, que é a ligação com o desenvolvimento sustentável, né? É o impacto que tem na sociedade, inclusive chega até nós, de certa forma, chega, né? Tá bom, então, obrigado. Não, totalmente, foi o André, né, que comentou, realmente essa é uma temática muito importante, complexa e mais extremamente importante mostrar a profecia, nesses momentos que a profecia conta, né? Então, é importante já, e também complementando com a pergunta do Fábio, sobre as eleições municipais. Então, o movimento ele vai promover de novo alguma atividade em relação às eleições municipais. Quem caminha junto com o movimento há um tempinho a mais vai lembrar que 2018, não, 21, as eleições municipais foram em 2018? Acho que não. 2020. 17 que começou em 18. 18, 19, 20. Não, as eleições municipais foram em 2020, as últimas. 20. Que vai 2024 de novo, né? 4 anos. Isso. Então, para quem lembra, lá naquele ano a gente fez a campanha Vote Laudato Si, que era em relação aos compromissos em questões socioambientais. Esse ano a gente vai, junto a outras organizações, né, pensar um pouquinho melhor qual que seria a melhor contribuição do movimento nesse espaço, principalmente para trabalhar com comunidades de fé. A gente sabe que, desde a experiência das últimas eleições, eleições nacionais, a questão da fé ela foi um centro de uma maneira até negativa, né? Então, a questão da fé ela entrando em espaços de uma maneira não positiva, mas que a gente consiga também trazer uma contrapartida, né, dentro dessas narrativas. Então, pode contar que o movimento ele vai preparar ainda, junto a outras organizações, algum tipo de campanha em relação às eleições municipais. Ótimo, obrigado. Respondeu, né, Fábio? Ele entrou na sua pergunta aí, né? É o seguinte, agora o Adilson. Adilson, vai falar, Adilson? Posso falar. Não, também é apenas para lembrar, o Igor estava falando da questão das eleições municipais, né? A Comissão Socioambiental sempre preparou carta, manifesto nesses momentos, né? Na eleição passada nós fizemos, sim, uma carta compromisso para os vereadores e prefeitos aqui da nossa diocese assumirem, assinarem, né, o compromisso, né, com a Casa Comum. Infelizmente, essa carta, eles pegam, né, tem conhecimento, mas para a gente, sabe, parece que os vereadores, inclusive tem vereador da igreja, né, que apenas recebeu essa carta naquela época, mas quando chegou numa eleição aqui na cidade de São José dos Campos, da votação da termoelétrica, votou a favor, por exemplo. Né? Agora nós estamos de novo numa outra briga aqui no Vale do Paraíba, né, que é um outro empreendimento muito grande, que seria uma termoelétrica, a maior termoelétrica da América Latina, está para ser construída aqui na cidade vizinha de São José dos Campos. Né? E, de novo, nós estamos vendo os mesmos vereadores, ou vereadores de igreja, vereadores que têm voto da Igreja Católica, mas que, infelizmente, não têm essa preocupação. Então, eu acho que, com o movimento fazendo essa carta, e se a gente conseguir fazer essa carta de compromisso com a Casa Comum, né, que o Igor falou aí, eu acho que também dá uma ajuda para a gente poder, pelo menos, colocar essa pauta na discussão dos debates. Eu acho que é uma coisa que nós temos que pensar junto. E eu vi que o André está aí, né, e
as pastorais aqui da Ecologia Integral do Estado de São Paulo, já vejo, inclusive, uma manifestação contra a instalação da termoelétrica lá em Caçapava, né? E seria interessante se os restantes, né, de todo o estado do capítulo também pudesse somar essa luta, né? Porque eu acredito, sim, nós temos que dar exemplo, né, nas pequenas coisas, mas também essas grandes marcas, né, que tem que assumir aí um enfrentamento mais contundente, né, em defesa da causa comum, em defesa do ar puro, né, da água, né, enfim, nós temos que mostrar nossa cara e falar assim, olha, a encíclica Laudato Si do Papa Francisco não pede que esses mega empreendimentos que só poluem sejam uma solução para a sociedade, né? É isso. Acho que agora é a vez do Francisco Suriano, a palavrinha. Mais uma palavrinha. Eu estava vendo aqui, Igor, a página do movimento, justamente lá no Quem Somos, né? Tem lá uma foto do Igor de paletó, uma camisa, não sei o que, gravata. Diretor-geral para Iberoamérica. É essa a sua função dentro do movimento? Se você pudesse explicar para a gente um pouco o que é essa função, quais são as atividades que você tem dentro dessa função, acho que seria interessante para a gente se situar também um pouco melhor dentro do movimento. Não, beleza, Francisco. Comentando só primeiro a fala do Adilson, né, dessa importância da nossa incidência de posicionamento político, talvez o último grande exemplo disso é a Laudate Deum, do Papa Francisco. Se a gente lê esse documento, ele é extremamente político. Até a linguagem, a gente vê que não é muito uma linguagem de igreja, né? Não é a Laudato Si, ela é muito mais completa, assim, tem a questão espiritual, etc. Já a Laudate Deum é extremamente política. Então, é um documento voltado a lideranças políticas. Então, é um exemplo, né, de como essa participação e essa incidência, ela é importante. Para o Francisco, ali vocês vão ver que tem umas formalidades institucionais de nomes que eu não gosto muito de usar, não é muito a nossa linguagem, mas a minha posição é nessa de coordenação para a região de Iberoamérica, que, na verdade, ela é um pouquinho mais ampla que Iberoamérica, ela compõe países de português, de língua portuguesa e de espanhol, e eu faço parte dessa coordenação junto à Secretaria do Movimento Laudato Si para essa região. Para quem depois tiver um tempinho, puder olhar um pouquinho ali dentro da estrutura, vocês vão ver que existem, essa minha parte de coordenação, ela existe para outras regiões. Então, por exemplo, ela existe para a América do Norte, existe para a Europa, para a África e Ásia-Pacífico. Então, existe essa estrutura, e para além dela, existe algumas outras estruturas. Então, existe a estrutura de comunicação internacional do movimento. Então, tem uma diretoria com algumas outras estruturas internas para a questão da comunicação, tem também para incidência política, para advocacy, existe essa estrutura para advocacy, existe uma estrutura para projetos especiais, que ali está incluído nesses projetos especiais, por exemplo, o Firme a Carta, era um projeto especial do movimento, ou a Plataforma de Ação Laudato Si, que acredito que alguns de vocês conheçam, que é um projeto do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano, e que o movimento contribui para esse projeto, também entra dentro da estrutura de projetos especiais, e ali existe um diretor executivo que recentemente mudou, antes era o Tomás, agora a gente tem a Suzana, que ela é de Portugal, e existem algumas outras estruturas, que tem o conselho de diretores, e aí é um conselho composto por algumas pessoas de várias partes do mundo, existe um conselho, meio que um conselho consultivo de cardeais, existem alguns cardeais que participam desse conselho, o conselho global de membros, que aí é um conselho muito grande, que tem animadores, capítulos, organizações membro,
pessoas da secretaria também que participam desse conselho, e o conselho regional, que são vários conselhos em várias regiões. A gente tem o nosso conselho para a América Latina, que também tem algumas representações de animadores, de capítulos, de círculos, de organizações membro. Ou seja, a estrutura hoje ela é um pouquinho grande, assim, tem uma estrutura, ela é bem robusta. Essa estrutura ela é revisada com o tempo. Se a gente for olhar em comparação a outras instituições católicas, a Igreja Católica, instituição de mais de 2000 anos, o movimento ele é muito novo, agora que ele vai completar 10 anos. E nesse meio caminho, o movimento tem encontrado qual que é a sua contribuição, né, numa constelação de outras instituições, organizações que trabalham dentro desse campo. Teve uma mudança de nome no meio desse processo, era Movimento Católico Global pelo Clima, mudou para Movimento Laudato Si, tem essa responsabilidade muito grande junto ao Vaticano, junto ao Dicastério de Desenvolvimento Humano Integral, em promover essas questões mais ligadas à casa comum. Então, essa estrutura ela tem tentado se organizar para melhor responder a essas demandas, a esses desafios. É uma forma muito resumida, mas depois, para quem tiver um tempinho, dá uma entrada lá no site, até vai reconhecer alguns rostos ali, tem a Mayra, tem a Letícia, que muitos aqui conhecem. Então, essa é mais específico para a estrutura da Secretaria do Movimento. Ok, Carlos, a palavra é sua agora. Quando falaram das eleições, né, a gente no Regional Sul se formalizou a equipe de fé e política do Regional. E a Mônica Lopes, né, que é a referência, a gente esteve conversando e tudo, está quase pronta uma cartilha para as eleições desse ano do Regional Sul. Então nós vamos ter uma cartilha também para as eleições para ser repassada para todo mundo. Eu falei para a Mônica que faltou um pouco fazer essa articulação, de repente, podia não ser só uma cartilha da fé e política, né? Deveria ser mais ampla. Mas, dada a urgência, o tempo curto que teve, acabou sendo... Está em fase final, né? O pessoal está terminando de redigir. Não sei se todo mundo está a par, né? Que a gente tem agora, no começo de março, o encontro estadual do Movimento Nacional de Fé e Política, né? O estadual de São Paulo, e em abril vai ter o nacional em Minas. Então, a ideia é, até abril, ter talvez algum material pronto nessa direção já das eleições, né? Eleições municipais, que são fundamentais e que a gente tem que aprender a tirar o foco do executivo como principal e focar no legislativo. Porque se não tiver bons legisladores, a gente vai ficar nessa coisa, teve voto de católico e tudo, é católica, de comunidade, e vota contra a igreja, vota contra os nossos valores. Então, eu tenho até falado, tem muito católico do Edir Macedo no nosso meio, né? E são católicos que seguem a orientação do Edir Macedo e contradizem o Papa. É uma contradição, como é que é católico apostólico romano? É católico qualquer outra coisa. Apostólico romano tem que seguir o bispo de Roma, enfim. Mas aí é outra discussão, gente. Era só para avisar, estamos nessa junto. Não, são desafios muito grandes, e o movimento, inclusive, ele pensa muito nessa perspectiva, né? Já existem várias outras iniciativas. O movimento de fé e política, historicamente, sempre tem um trabalho de base, um trabalho de articulação. Então, não é duplicar esforços, mas como que o movimento consegue somar a essas iniciativas. André, agora fica com você a palavra e vamos encerrar a última perguntinha. Não, desculpa, eu estava com a mão levantada por engano aqui, gente. Então alguém pode perguntar no lugar dele. O Frei André, os André desse capítulo é uma maravilha, é o André Gorzansky e o André Staudemeyer. André aqui é os nomes tudo difícil. Os tudo dois bem Andrés. Complicado, né? Frei,
O senhor falou aqui, ó, obrigado pela sua participação, viu? Deus abençoe você aqui conosco. Muito obrigado. Tá aqui, Desculpe que cheguei bastante tarde, mas... Não, tá bom, foi ótimo, foi bem. O senhor vai dar a bênção final ainda. Um abração grande para todos, principalmente aí para o Igor, né? Sim, especial de hoje. Foi muito bom. Aqui o senhor escreveu que Mogi das Cruzes tem um projeto do Divino Verde que visa valores ecológicos na festa do Divino Espírito Santo, visando diminuir impactos ambientais nessa festa. Bom, se o senhor quiser comentar, e depois, se o senhor quiser já fazer o encerramento com a bênção final, eu agradeço. Antes, eu quero agradecer a participação de todos aqui, né? Todos os animadores, e render graças a Deus e o Espírito Santo pelos anjos da guarda que ficaram na técnica, a Dilson, a Lucelena, a Valéria, e o carinho imenso que a Cecileide preparou na mensagem para nós, da meditação. E a você, Igor, pelo amor de Deus, eu te conheci 9 anos atrás, você era um garoto prodígio. A gente falava que você era um garoto prodígio, agora você é um garotão. Deus abençoe você, viu? Tudo de bom. Tá, Frei, pode falar, Frei, depois o senhor encerra aí a participação. Alguém quer falar rapidinho, uma última mensagem assim, papo, fala. Não ninguém, acabou. Frei, pode ser com o senhor, se o senhor aproveitar a sua participação. Deus abençoe. Ninguém mais quer falar, né? Então eu vou falar. Só 40 minutos, só. Mas a Cecileide falou, né, de tentar reduzir os impactos ambientais e dos encontros, eventos e tal, e eu lembrei dessa festa lá de Mogi das Cruzes, e eles têm todo um projeto bem interessante, e vale a pena olhar, e eu estou propondo isso também para... Aqui nós temos uma grande quermesse de vários dias, aí a festa de Santo Antônio aqui em Bauru, né? Eu estou propondo aí para ver se a gente vai aos poucos introduzindo alguma coisa que gera toneladas de lixo aqui, né? E, então que a gente comece a trabalhar um pouquinho. Eu já tenho a paróquia São Sebastião, onde tem o núcleo da Pastoral da Ecologia Integral, o núcleo da CSA aqui em Bauru, que eles já fazem todo um trabalho, né, de fazer aí a separação correta do lixo, etc. E aqui ainda não tem, então vamos começar a trabalhar, mas pensar assim, várias, lá eles têm acho que 9 pontos, se não me engano, que eles orientam e se preocupam, né, para diminuir esse impacto, né? Então acho que temos que nos preocupar com isso mesmo, né? Para que usar descartáveis se a gente pode levar a nossa caneca, o nosso prato, nossos talheres, lavar e tal, né? Então isso já ajuda, e assim por diante, né, outras coisas também. Então essas pequenas atitudes somadas geram, né, um resultado interessante e vão nos despertando a consciência para outras coisas e nos abrindo caminhos para outras ações, né? Então, tudo é importante. Não basta, mas é importante. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Exatamente, Frei. E também, nesse momento, comentário também nesse momento nostálgico, o Frei André, né, acho que o Frei André, quando a gente começou o contato, o Frei estava em missão na Angola, não estava, Frei? Sim, eu fiquei 14 anos em Angola, fui em 2008 e voltei em fevereiro de 2022. Então, é muito bonito, assim, é muito gratificante ver tanta gente espalhada aí, nesse trabalho, é muito bonito. Hoje nós tivemos de manhã um encontro aqui da fraternidade dos freis aqui de Bauru. Nós estamos respondendo um questionário em preparação ao capítulo das esteiras que vai ter aqui na província, que vai envolver aí membros da família franciscana, etc., né? Vai ser em Agudos, agora no início final de abril, início de maio, e fala assim de sugestões, né, para melhorar o nosso testemunho franciscano, fazer transparecer mais o carisma franciscano na igreja, na sociedade e tal. Então, dei várias sugestões, inclusive esse trabalho em conjunto, né, com todos os simpatizantes de São Francisco, né, na promoção aí dos valores da ecologia integral, do cuidado da casa comum, como um grande testemunho que o mundo de hoje precisa, né? Então, simpatizantes, movimento Laudato Si,
OFS, por aí afora, né? Pastoral de Ecologia Integral e por aí afora. Começar a juntar as forças e mostrar um pouco mais o nosso rosto, um pouco mais, de uma forma um pouco mais consistente, né, na igreja e na sociedade. Excelente. Ok, então que Deus nos ajude, nos ilumine, conduza nesse caminho. E o Pai Nosso no Pai Nosso nós falamos assim, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus é isso, né? Que a vontade de Deus seja feita, assim na terra como no céu, e nós devemos procurar fazer isso acontecer, se tornar realidade. Não só pedir a Deus que isso aconteça, mas fazer algo para que isso aconteça. Então, que sejamos realmente instrumentos nas mãos de Deus para construir o seu reino. E o seu reino é de justiça, de fraternidade, onde todos os seus filhos e filhas, humanos e não humanos, tenham vida e vida plena. É que Deus nos ajude a realizar esse propósito. Por isso rezamos, Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É a forma ecumênica do Pai Nosso, né? Ok. Então, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A esse Deus que está no nosso meio, nós pedimos que nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e tenha compaixão de nós, que o Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê saúde, a paz e todo o bem. Que o Senhor nos abençoe, guie nossos passos, caminhe sempre conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.